Amém. Glória a Deus. Deus é bom demais, né? Tudo bem que está aqui. Hoje tivemos um culto tão gostoso de manhã, tão abençoado. E que Deus mais uma vez fez. Que Ele faz as coisas. Queria convidá-los a abrir a tua Bíblia. Vamos a passagem, está no livro de Zacarias, capítulo 9, versículos 11 e 12. Nós, na verdade, estivemos com essa passagem do livro de Zacarias já no começo do ano, a primeira mensagem do ano, e eu ainda estou nela e acho que vou continuar nela um bom tempo ainda aqui. E Deus tem me falado algumas coisas a respeito disso e espero que seja bênção para a tua vida. Zacarias 9, 11 diz assim, quanto a você, por causa do sangue da aliança, libertarei os prisioneiros de um poço onde não havia água. Volte à fortaleza. Ó você que ficou preso com esperança, hoje te anuncio que tudo restituirei em dobro. Amém. Obrigado, Pai, porque ainda hoje tua palavra é viva e eficaz e fala conosco. Amém. Pode sentar, queridos. Vamos entender o que nós lemos, né? Algumas traduções diferentes uma da outras. Mas o que nós temos aqui é importante para nós, por quê? Porque ele está falando assim, quanto a você, por um motivo, por causa do sangue da aliança, eu libertarei os prisioneiros de um poço onde não havia água. Volte à fortaleza, você ficou preso a uma esperança, tudo vou restituir em dor. Então, ele está dizendo o seguinte, por um motivo, por causa do sangue da aliança, eu libertarei os prisioneiros de um poço onde não havia água. O que ele quis dizer com isso? Quando fala de libertar os prisioneiros de um poço onde não havia água, era muito comum. Os prisioneiros serem jogados em poços, você lembra, né, da história de José que foi jogado em poço lá? Era comum isso acontecendo naquela época. Só que um poço sem água é uma situação de emergência. Porque eu quero saber que você jogou ele no poço, o que acontece naqueles poços lá? Volta e meia, e as caravanas vinham, passavam pelos poços que foram abertos, mesmo os poços mais antigos, para ver se havia água naquele poço, porque a água era um produto muito raro. Mas se não havia água no poço, havia dois problemas. O problema é que algumas caravanas já sabiam que naquele poço não havia água, e dificilmente iam passar por lá para procurar água, e também porque sem água ele não ia sobreviver muito tempo. Então ele está falando de uma situação de emergência, de uma necessidade emergente. Eu preciso de uma bênção agora, preciso de uma solução de Deus agora. Ele está dizendo, por causa do sangue da aliança, eu libertarei você daquela emergência que tem de um poço que não tem água. Então a primeira coisa que Deus quer fazer é nos libertar de uma necessidade nossa. E daí em seguida ele põe uma afirmação, assim, volte à fortaleza. Volte à fortaleza. Quem é a nossa fortaleza? Diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Volte à fortaleza. Volte a se fortalecer. Por quê? Porque Deus está com você. E você que ficou preso a uma esperança, olha, ele continua, você que ficou preso a uma esperança, agora ele está falando de outra coisa. Ele está falando não da situação de emergência, mas daquilo que ia acontecer no teu futuro. Você que ficou preso a uma esperança, você achou que a coisa ia se resolver lá na frente, mas você está preso àquela esperança, a esperança prolongada vai enfraquecendo o coração, e aquilo ficou para frente. É isso que ele está falando. E na verdade, se nós olharmos isso, essas são as bases da aliança. Quando Deus encontra Abraão, no capítulo 15 do livro de Gênesis, ele mexe com essas três coisas do mesmo jeito. Ele fala, olha, Abraão, eu sou teu escudo.
Ele está dizendo, volte à fortaleza, eu sou teu escudo. Depois ele diz, Abraão fala, mas Deus, eu estou desesperado porque eu não tenho filhos, eu estou de idade. Então eu estou num poço sem água, Deus, eu estou numa situação que sabe, coisa nem acontecer. Meu Deus, fique tranquilo que eu vou resolver a situação tua. E depois Deus fala para ele assim, vai lá para frente, está vendo essa terra aqui, tudo isso aqui vai ser teu. Então essa esperança que você tem para o futuro, eu vou te dar. Então Deus está resolvendo três coisas, basicamente. Está resolvendo o passado, o presente e o futuro. O passado, por que passado? Porque quando fala que eu sou tua fortaleza, Deus me fortaleceu desse momento para trás, eu sou protegido por Deus. Então, sou protegido por Deus, isso significa que meu passado, desse momento para trás, eu já sou protegido por Deus. Até então não era, mas até agora, porque eu só sou do momento presente para trás. Então ele falou, estou protegendo você aqui. Estou resolvendo teu problema de hoje, que eu não tenho filho, e vou te dar toda essa terra que vai ser teu, estou resolvendo teu futuro. Estou resolvendo teu passado, teu presente e teu futuro. Estou resolvendo, estou protegendo você, estou provendo a tua necessidade, estou projetando você para uma coisa maior. Esse tripé de integridade está em toda a Bíblia. Na verdade, eu já falei para vocês, as três coisas permanecem. Fé ou fidelidade, eu vou traduzir por fidelidade, é o nosso tema hoje, porque a palavra fé e fidelidade é a mesma palavra, é pistis no grego, e no hebraico a palavra fé não existe, existe emuná, que é fidelidade. Então a palavra fidelidade, então três coisas permanecem, a fidelidade, o amor e a esperança. É um tripé de integridade. É um tripé de integridade, né? Existe o Deus, Deus é um Deus que ele faz de três, ele monta de um, ele manifesta três. Então o homem é trino, mas ele manifesta em corpo, alma e espírito. Deus é um Deus, mas se manifesta em três: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A música é trino, melodia não é ritmo, né? O tempo é trino, passado, presente e futuro. Então existe um tripé de integridade. O número 3 na Bíblia é um número muito forte, porque o 3 é o número de Deus. Quando você fala que 7 é o número perfeito, é com relação à perfeição, é com relação à criação. Porque 4 é o número da criação, da vida que Deus deu da criação. Por isso Lázaro ressuscita no quarto dia. Não é uma mensagem de numerologia aqui, né? Então 4 é o número da criação. O 3 que é o número de Deus, 4 vezes dá 7, é o número perfeito de Deus. O número perfeito de Deus em relação a nós. Porque o número de Deus é 3. Aliás, o número de Deus é 1, mas se expressa em 3, junto com a criação que forma o 7. Está complicado de entender? Não é o assunto da mensagem, mas só para a gente, só de curiosidade. Então Deus aqui também, ele mexe com o tripé aqui, né? Ele fala do futuro, que você estava preso a uma esperança, você estava preso àquela esperança, não alcançava a esperança. Ele vai falar do passado, volte à fortaleza, e vai falar do presente. Você está numa situação de emergência hoje, precisa resolver, não tem saída, você está preso num poço que não tem água. A chance de passar alguém aqui é quase zero. Pode salvar. E a chance de você sobreviver é quase zero. Porque com água ainda você sobrevive, dá tempo de esperar alguém chegar. Passa uma caravana sem grifo, para ver uma coisa, mas quando não tem água, o poço e a caravana não passar em tempo hábil, você vai morrer. Então ele tira, mas ele diz o motivo para isso, o motivo que eu hoje em dobro, é por um motivo, é por causa do sangue da aliança. Quase tudo na Bíblia está fundado nesse tripé. Quase tudo na Bíblia ou é fidelidade, ou é amor, ou é esperança. Então quase tudo na Bíblia é quem você é, o que você faz, o que você espera que aconteça. Quase tudo na Bíblia é compromisso, é bondade e é propósito. Então, dentro desse tripé, Deus vem construindo a relação conosco. Então, na relação de aliança, né, Deus trabalha 3 coisas sempre na relação de aliança. O que é uma aliança? Uma aliança é um contrato que exige 3 coisas. É um contrato que está fundamentado em 3 coisas: em fidelidade, em amor e propósito. Isso é uma aliança. Então Deus está querendo dizer assim, por causa da aliança. Agora, por que Deus fala o sangue da aliança?
Porque uma aliança é um contrato, mas o contrato precisa ser selado com sangue. Para que você entenda o que quer dizer com isso, é que na Bíblia não existe essa coisa de vamos fazer uma aliança. É vamos cortar uma aliança. Se você vê no original lá, qualquer vez vê que você entrar em aliança, que Deus fala fazer uma aliança, fala vamos cortar uma aliança, porque a aliança precisava ser derramada com sangue. Quando nós vamos tomar a Santa Ceia, por exemplo, nós temos o corpo e o sangue. O corpo é a aliança, o sangue é o selo. A aliança precisa ser selada com sangue. Então, quando você conhece alguém, casa com alguém, você faz um contrato, casou, etc. É um contrato, casamento é um contrato. Aonde você sela o contrato? Quando derrama sangue, quando você tem relação. Né? Por isso que o sangue transmite doença, porque a relação transmite doença, porque tem mistura sangue. É envolvido sangue. Envolve sangue. Então, quando Deus nos puxa para isso, nos puxa para a relação. Paulo deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher. Não está escrito? E serão o quê? Uma só? Carne, na verdade. Mas Paulo continuou o versículo, dizendo, no entanto, não estou falando sobre o homem e a mulher. Estou falando sobre Cristo e a igreja. Então, estou falando que eu estou dizendo que vai ter uma hora que nós vamos ter que derramar sangue na relação, na intimidade com Deus, se quisermos selar a aliança com Ele. Mas tudo começa com a fidelidade, porque a fidelidade é a base. Quem eu sou é que determina o que eu espero que aconteça. Não é assim? Não é quem eu sou que determina o que eu espero que aconteça? Então, se eu sou lá um advogado, por exemplo, eu posso defender alguém no tribunal, porque eu sou advogado, temos alguns advogados aqui, né? Eu sou advogado. Mas se eu não sou advogado, eu não posso defender ninguém no tribunal, porque é quem eu sou que determina o que eu espero que aconteça. Então começa em quem eu sou. A identidade é mais do que eu sou. Eu sou é a base da identidade. A identidade é o que eu sou, o que eu faço, mas espero que aconteça. Isso é o tripé da minha identidade. Ele sustenta a minha identidade. Então, essa base é muito importante. Essa base chama-se fidelidade. É muito importante. E por que fidelidade é importante? Porque ela vai falar de uma coisa muito preciosa para Deus. Precioso demais. Deus falou assim, a minha glória eu não darei a quem? A ninguém mais. Não darei a outro a minha glória. Não é assim, está escrito? Então, se tem uma coisa preciosa para Deus, é aquilo que é dele. E para nós entendermos do que nós estamos falando, nós vamos olhar e vamos ver que fidelidade, então, é uma identidade. Qual é a definição de fidelidade na Bíblia? A fé ou a fidelidade é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não vêm. Embora tenha algumas versões que já mudaram um pouquinho, na verdade a definição correta é essa. A definição correta é que a fé é um firme fundamento no original. É um firme fundamento. Então, quando nós falamos agora aqui de fidelidade, estamos falando de fundamento, de base. Nós estamos falando de uma base. Qual é o grande problema da igreja? O grande problema de todo mundo. Nós estamos olhando para a casa. Mas Jesus falou, não, esqueça a casa um pouco, olha o fundamento. A casa é importante, mas o fundamento é importante. Por que o fundamento é importante? Porque senão a casa vai chegar, a hora que vier a tempestade, a casa vai ruir. Então, antes de querer construir o meu futuro, tem que construir o meu passado. Não é assim? Ou você não vai para a faculdade para se formar, para ver construir o que você quer. Você tem que construir o passado se você alcançar o futuro. Mas é o passado, junto com o futuro, que determina o presente. Por que o jovem paga preço para ir para a faculdade? Bom, ele tem um passado que levou ele a fazer aquela faculdade, né? É o passado dele que levou ele a fazer aquela faculdade, que é a história dele. Né? E aquilo que ele quer se formar, aquilo que ele quer alcançar. Então ele paga preço no presente. Então, quando ele levanta de manhã, ele diz, por que eu estou levantando de manhã? Porque eu quero alcançar lá, mas eu posso alcançar lá porque eu já construí antes. Porque se eu não tivesse construído antes, eu nem na faculdade estaria. Um jovem que usa drogas, por exemplo, qual é o grande problema de um jovem que usa drogas, de uma pessoa que tem um vício? É que ele tem um passado destruído e não tem um futuro construído. Como tem um passado destruído e não tem um futuro construído, o que acontece? Ele não tem força para tomar decisão no presente.
Não tem força para tomar decisão no presente, porque não tem passado, não tem um futuro, consequentemente não consegue tomar decisão no presente. Não tem força para lutar no presente. Agora, o passado tem que ser acertado no passado. Por que Jesus falou para Nicodemos? Tem que nascer de novo, Nicodemos. Tem que consertar o passado. E o futuro tem que existir, porque eu não posso ir para um lugar que não existe. Ou posso ir para um lugar que não existe? Se não existe, eu não posso ir. Então, quando Jesus veio, ele falou assim: olha, eu vou mostrar para vocês lá, acontece no céu, lá o leão e o cordeiro vão andar junto, no céu as coisas vão ser de ouro, o mar vai ser de cristal, lá não vai haver lágrima. Agora eu dizia, eu vou ver para o céu, porque esse negócio existe. Ele teve que construir em nós aquilo que existe. Porque se não existir, eu não posso ir. Então esse critério funciona assim: quando eu conserto o passado, construo o futuro, eu tomo a decisão correta no presente. Então é isso que Deus quer fazer conosco, essa aliança em nós. Mas eu queria falar especificamente hoje de fidelidade, voltando no começo, na fidelidade, no que vem antes. Então a fidelidade é um fundamento, e se é um fundamento, é o que vem antes, é uma base. E a Bíblia diz: não podemos ter outro fundamento senão quem? Cristo. Não podemos ter outro fundamento senão Cristo. Então, é Cristo. É Cristo que está aqui, no fundamento. Mas o fundamento não é meu? É meu, mas é Cristo. O que Paulo diz? Não é, mas eu vivo mais, Cristo vive em mim. Então, presta atenção, Deus está olhando para os fiéis da terra. Presta atenção que isso é profundo. Você tem que entender a importância disso. Deus está procurando fiéis na terra. Não é isso que está escrito? Deus procura os fiéis. Está escrito. Deus procura os fiéis na terra. Agora, se Deus procura os fiéis, e fiel é o fundamento, se o fundamento é Cristo, quem que Deus procura? Um igual. Cristo. Ele procura igual. Porque tem uma coisa chamada jugo desigual na Bíblia. Deus não faz aliança a não ser com Ele mesmo. Não se iluda, meu filho. Deus não faz aliança a não ser com Ele mesmo. Quando Deus procura um fiel, quem Ele procura? Ele mesmo. Ele procura Ele mesmo nas pessoas. Quem Deus está procurando? A Bíblia diz assim, o pastor André começou a estar molhando aqui. Diz assim: acabaram os fiéis. Acabaram os fiéis da terra. Não tem fiéis, é difícil. Por isso que Deus procura. Quem Deus procura? Não é difícil de achar. O que está difícil de achar? Os fiéis. O que Deus está com dificuldade de achar na terra? É Ele mesmo. Porque Deus não faz aliança com outro que não seja Ele mesmo. Porque a aliança tem que ser igual, o jugo não pode ser desigual na aliança. Nós somos iguais na aliança no mesmo propósito. Tá? Nós não somos iguais a Deus, nós somos iguais no mesmo propósito. Conta uma história bíblica. Jesus vem andando no meio da multidão, você não está perto dele, de repente ele fala assim: alguém me tocou. Lembra dessa história? Alguém me tocou, Jesus fala. E daí os discípulos falam: não queremos dizer nada, né? Quem somos nós para falar? Não, o Senhor é o mestre aqui, nós estamos. Mas se eu falo aí: alguém me tocou, se a multidão está te apertando, todo mundo te tocou. Ele falou: não, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Saiu virtude de mim. Naquela multidão toda, uma mulher vai e tirou alguma coisa de Deus. Tirou de Deus alguma coisa. Ele não deu, ela tirou dele. Saiu virtude dele sem o consentimento prévio dele. Vamos colocar assim. Porque tocou nele. Saiu, ela foi curada imediatamente. Saiu um negócio chamado dunamis, que na tradução é poder para fazer milagre. Foi o poder de Jesus. Dunamis, que é usado até para... É a base, inclusive, da palavra dinamite, né? Poder. É um poder muito forte, saiu de Jesus e curou aquela mulher. Mas se você olhar a palavra tocou, lá no original diz assim: é como aquele que casou, que fez uma aliança com uma mulher, que teve relações com uma mulher. Está no original lá, no grego. Por quê? Porque ela se aliançou. O que ela fez? Ela tocou em Jesus. Quando ela toca e faz uma aliança, ela tira dele alguma coisa que é dele. Porque a aliança, toda aliança, faz com que nós tomemos alguma coisa de alguém, e alguém toma de nós. É comum aqui nós atendemos as pessoas ao cliente, fazemos uma coisa que não tem fundamento bem claro na Bíblia, sim, mas uma coisa simbólica, chamado separação de almas.
De nós, a pessoa faz uma declaração perante o espiritual, perante Deus, e diz: eu desligo aquelas relações que tive antes desse casamento. Fazemos isso por quê? Por quê? Porque cada vez que eu tenho uma aliança com alguém, eu tomo uma coisa de alguém e alguém toma de mim. E para Deus isso é muito sério. Por isso que, às vezes, nós ensinamos, né, e os jovens não entendem, etc., não, que nós dizemos assim, ó, não deve ter relação antes do casamento. E, consequentemente, não deve ter relação com o outro que não seja o teu parceiro para o casamento. Porque Deus é muito sério. Quando Deus vai lá, o povo Israel, tem uma história do povo Israel, lá na época de Davi, vem uma maldição sobre a terra. E daí Davi vai se investigar e descobre que o povo tinha feito uma aliança que Deus não queria que o povo fizesse, mas o povo fez. E daí, mas Deus não queria que fizesse aliança, agora Deus está reclamando que eu não estou cumprindo a aliança? Não. Deus não queria que você fizesse, agora que você fez, você é obrigado a cumprir. Você tem que entender como Deus funciona. Deus não funciona como nós funcionamos. Deus tem seus princípios, ele é certo nisso tudo, no seu princípio. Então, qual é o grande problema da igreja? Antes, queridos, não é o problema, não é milagre. Milagres acontecem. Semana passada, uma senhora aqui, a pastora Vânia orou por ela aqui, ela já ligou dando testemunho. Ela não estava suportando a dor, ela foi curada no caminho, ele já não teve mais dor. Mas milagres acontecem, Deus não está preocupado com milagres. Mas Deus está preocupado com um fundamento nele. Deus está preocupado com uma fidelidade. Uma fidelidade que é uma identidade. Agora, essa identidade, ela reporta a um comportamento. Sabe por que é difícil ser fiel? Porque nós andamos na fidelidade da perspectiva do outro. Qual é a perspectiva do outro? Ele me traiu, eu vou trair ele. Essa é a perspectiva do outro, não é assim? Ele me traiu. Tem uma pesquisa que mostra que, na maioria dos casos de traição, no caso do segundo cônjuge, é porque teve uma primeira traição. Então, quando ele foi traído, ele se acha no direito de trair também. Ele vai trair também, porque ele acha simplesmente que a fidelidade foi rompida com ele, e na verdade ele tem direito de romper, mas você não pode romper aquilo que é a tua identidade. Você não pode abrir mão da tua identidade em detrimento da identidade do outro. Se o outro traiu você, você não traiu o outro, porque, como diz a palavra de Deus, porque Deus diz que mesmo sendo nós infiéis, Deus é fiel. Por quê? Porque não pode negar-se a si mesmo. Por que não pode negar? Porque vai para a identidade. Então, fidelidade é uma identidade. Eu pago o preço de ser fiel. O preço de ser fiel é sempre difícil. Vou dizer para vocês, não tem fidelidade fácil. O preço de ser fiel é difícil, é caro. Você é fiel a uma igreja, você muda de igreja, você faz que seu problema vai desaparecer, vai arrumar o problema lá na igreja, outra, não importa a igreja. Uma época que eu trabalhava de corretor de imóveis. Ficava indo plantão o dia inteiro lá, o dia inteiro parado, de vez em quando aparece um cliente, meu Deus, me dá emprego, porque eu não aguentava aquele negócio lá. Depois disso eu saí de lá, fui pegar um emprego que era gerente de um restaurante, um movimento absurdo no restaurante. Eu ficava quase louco, dizendo, meu Deus, que saudades daquele lugar que eu estava lá, aquele negócio lá eu podia ter lido um livro. Eu sonhava em ler um livro. Eu podia ter lido um livro, eu não tinha tempo nem de me coçar. Mas lá, quando eu estava lá, eu não lia o livro. Às vezes a gente assim, sai da igreja, na igreja que não me conhecia, e para a igreja agora ninguém me conhece. Nós temos um casal, amigo nosso, ele falou o seguinte, eles têm chamado, ministério e mais, foram para uma outra igreja, eles estavam reclamando para a gente, né? Eles simplesmente não reconhecem a gente aqui, nós somos mais um aqui na igreja. Porque era uma igreja grande, saindo de uma igreja pequena, que era a nossa igreja, então, nunca nós estamos satisfeitos com as coisas. E nós sempre estamos arrumando uma desculpa para sermos infiéis. Porque você pode romper a aliança assim. Nós estamos, cada vez que alguém é infiel, você tem um direito. E às vezes até o dever de romper a aliança, veja isso. Às vezes Deus quer que você rompa a aliança. Então é o seguinte, quando Deus chama você para uma aliança, você já estava numa outra aliança.
A Bíblia diz que nós éramos filhos do diabo, nós estávamos aliançados do lado de lá. Mas antes, só tinha uma maneira de Deus chamar a gente para romper aquela aliança. É que tinha uma aliança anterior de Deus, quando Deus nos criou. Então, por causa daquela primeira aliança, ela não vai invalidar as outras alianças, mas ela vai ser base para a aliança principal. Então eu posso deixar de ser uma coisa, mas para isso acontecer, eu preciso do referencial que é Deus. Porque no referencial Deus, eu olho para Deus e vejo qual é o problema da aliança entre. Presta atenção, queridos, não é o que é certo, o que é errado, não é o que é bonito, o que é feio, não é o que está certo, o que está errado, não é nada disso. Nós estamos falando de uma coisa maior que isso, uma coisa que calça tudo isso. Quando Moisés está levando o povo, depois de não entrar na terra prometida, porque havia uma necessidade de unidade para que a bênção de Deus se estabelecesse. Os príncipes discordaram com o fato de entrar na terra prometida, porque aquele gigante está dentro. Então Moisés pega o povo agora, e Deus falou assim: não vai entrar, porque a maioria não concordou, não vai entrar. Vai andar 40 anos no deserto. E Moisés começou a dar volta à terra prometida. Daí os líderes da congregação chegam lá, 3 deles chamados Corá, Datã e Abiram, que são exemplos que são citados no Novo Testamento, inclusive várias vezes, como exemplo de comportamento errado diante de Deus, chamaram Moisés e falou: Moisés, então é o seguinte, você não está levando a gente à terra prometida, na verdade. E mais uma coisa, Deus não fala só com você, na verdade também. Mas Deus abre a terra e engole todos eles, por quê? Porque eles rompem um princípio de fidelidade. Então, sempre que nós nos separamos de maneira errada, por mais que a gente não esteja vendo, mas sempre tem consequências no mundo espiritual, tem consequências sérias. Porque Deus fala, eu odeio divórcio, Deus odeia separação, Deus odeia rompimento de aliança. Você fez uma aliança, você está casado. Mas eu casei, eu não sabia que era assim, não sabia que era difícil. Alguém casou aqui e achou que ficou fácil depois que casou? Achou fácil depois que casou? Quanto tempo você tem casado? 1 ano. Tudo água. Você joga rapaz, espera passar um pouco tempo do que. Mateus. Não existe aliança fácil nem com Deus, quanto mais com qualquer outra pessoa. Você acha que é fácil fazer aliança com Deus? Faz uma aliança de verdade com Deus, vê se é fácil. O preço que tem que pagar, ou não tem que pagar preço. Ou é tudo as 1000 maravilhas da tua vida espiritual. É cheio de luta o tempo todo. É vencer, porque a fidelidade é provada no fogo. Toda fidelidade é provada no fogo. A fidelidade tem preço, e preço alto. Ela é maravilhosa, mas tem preço alto. Exatamente pelo seu valor diante de Deus e pelo preço é tão alto. Quanto mais difícil é, mais valor tem. Anos atrás, os russos se uniram e fizeram pelo meu conhecimento, nasceu na Rússia. Fizeram um negócio chamado zircônia, que é um diamante. Uma pedra que eu trabalhei com pedra muitos anos atrás, né? Eu mexo com pedra, Deus domina melhor que eu, mas eu trabalhei com pedra muitos anos atrás. E a pedra, o valor da pedra tem um conjunto de coisas: a pureza, o brilho, o tamanho, a cor, uma série de coisas. E eles conseguiram fazer tudo isso numa única pedra. Copiaram um diamante perfeito, sem pureza, maravilhoso, não sei o quê. E você vai numa loja hoje comprar a zircônia, pegue um diamante equivalente e veja a diferença de preço. A zircônia é mais de graça, perto do diamante. Qual é a única diferencial do diamante? O único diferencial do diamante é porque ele é raro, ele é único. E quando Deus encontra você, encontra uma pessoa única, uma relação única com você. Por quê? Porque Ele te dá valor e você tem que dar valor a Deus. As coisas de Deus são coisas de valor. Por que Deus não fala todo dia com você? Porque Deus é caro. Mas aquele que vem buscar de todo o coração, esse me encontrará. Não é que buscar mais ou menos, ele vem buscar de todo o coração. Deus é caro, as coisas de Deus são caras. Fidelidade tem preço, é caro. Mas é maravilhoso porque reporta a Deus, reporta ao caráter de Deus, é o caráter de Deus em você. Isso é tão importante para Deus, isso é tão importante para Deus isso,
Que Deus está caçando, está procurando. A caçada começou, Deus começou a procurar. Onde estão os fiéis? Cadê o fiel? Eu preciso encontrar um fiel. Achei um homem segundo o meu coração. Achei um. Queridos, Deus é fiel. Nós temos que ser fiéis. Lá em... Você sabe que na Bíblia... A mulher é comparada a quem na Bíblia? Igreja. A igreja. Quando se fala de mulher na Bíblia, fala da igreja. Quando você vê lá, por exemplo, fala assim que a mulher, ela tinha 10 dracmas, perdeu uma. O que aconteceu com ela? Foi procurar. Quando ela encontrou, o que ela fez? Ficou feliz. Está falando que é do dízimo. Das 10 dracmas, ela perdeu uma. Então a igreja perdeu o relacionamento com Deus. Então todo desenho que fala mulher, se você olhar, ele tem um desenho em relação a Cristo e a igreja. Por isso que nós citamos um versículo aqui: deixará o pai e mãe, se unirá a sua mulher e serão. Estou falando de Cristo e a igreja. Estou falando da mulher, que é a mulher, que é a igreja de Cristo, que é o homem. Esse é o desenho de Deus. E em Provérbios capítulo 31, o último livro de Provérbios, a Bíblia fala da mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem achará? Quem achará? É a primeira pergunta. Quem achará essa mulher? Ela é difícil de achar, é muito difícil de achar. Por quê? Porque ela é a mulher. Ela é a igreja. A lâmpada não apaga de dia e de noite, sabe por quê? Porque ela tem intimidade com Deus o tempo todo. Ela cuida dos filhos. A Bíblia diz assim que, quando a Bíblia põe um pastor, diz assim: cuide das minhas ovelhas. Não são ovelhas do pastor, são ovelhas de Deus que o pastor cuida. Ela cuida dos filhos, ela administra a casa, ela faz, que é o papel da igreja, administrar as coisas do reino. E diz assim: o nome de Deus, o nome do seu marido é honrado na cidade. Por causa de quem? Por causa dela, está escrito. O nome do seu marido é honrado na cidade. Então, quando você tem uma aliança com Deus, é tão sério. Se você fizer alguma coisa errada, sabe o que acontece? O nome de Deus é blasfemado. Mas por nossa causa, o nome de Deus é blasfemado. Porque quando você faz uma coisa errada e está aliançado com Deus, você carrega com você o nome de Deus. Deus tem prazer em dar o nome dele para algumas pessoas. Deus quer dar o nome dele. As pessoas têm que ser conhecidas assim: o Deus do Alberto, ele faz as coisas. O Deus do Alberto. O pastor Alberto teve um sonho esse dia, estou bem assim, Deus não deu para dizer. Para algumas pessoas, não foi isso, pastor? Para alguma pessoa específica aqui, que ele só vai ser abençoado por tua causa. Não é soberba isso. Isso é um desenho de Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, olha, o Deus do Alberto, o Deus do teu nome. Ele assina com o sobrenome meu, ele assina. Quando você faz uma coisa errada, você blasfema ele. Quando você faz uma coisa certa, você glorifica ele. Então Deus está nos chamando para uma intimidade, um compromisso, uma fidelidade, uma postura. Nós somos fiéis. Está tudo errado, mas eu sou fiel, porque eu não dependo do outro. Eu não dependo do outro. Nós estávamos aqui uma vez, tivemos uma reunião com o pessoal, e eu assim: pastor Luiz, eu vou fazer o seguinte, olha, o que eu sinto? Eu não sou abençoado por sua causa, pastor, porque você não é. Você não está fazendo algumas coisas que Deus quer que você faça. Eu falei para ele: olha, metade está certo. Eu não estou fazendo algumas coisas que Deus quer que eu faça. Isso é certo. Eu estou sempre buscando, encontrando essa coisa. Mas a coisa está errada porque a bênção de Deus não depende do que eu faço, depende do que você faz. Então você está esperando assim: eu só sou abençoado se meu pastor fizer isso, só se minha igreja fizer aquilo, só sou abençoado se meu marido fizer aquilo, só abençoado se você não é abençoado pelas coisas que você faz. Ou deixa de fazer. O melhor, você vai fazer por aquilo que você é em Deus, consequentemente, por aquilo que você faz, ou deixa de fazer. Por quê? Porque ser vem antes de fazer. O problema da igreja é a porta errada. Nós queremos alcançar Deus por aquilo que nós fazemos.
Então eu jejuo, eu oro, eu venho na igreja, eu dizimo, eu oferto, eu faço isso, eu faço aquele outro, eu dou testemunho, eu quero alcançar. Isso tudo é muito importante, mas é resultado de quem nós somos. Não para que nós cheguemos a ser, mas porque nós já somos. Porque o fundamento é Cristo em nós. Eu estava comentando com os meninos hoje que falou assim, eu sou um cara extremamente questionador. Assim, se Jesus falasse para mim assim, a tua fé te salvou? Eu dizia, a minha fé me salvou, eu e vocês. Obrigado, Jesus, te amo todos vocês. Mas quem me salva é o Salvador. Então, quando ele fala de um fundamento ali, de uma fé, de um fundamento, de uma fidelidade, ele fala do quê? Ele fala o Cristo, porque nós somos salvos por um Salvador. Ele falou, o Cristo que nasceu, você se salvou. Não é o que você acredita, ou aquilo que está lá, ou é um sistema de autoajuda, ou de mentalização. Não, é uma identidade. É uma identidade, e essa identidade carrega. E a identidade leva você a um comportamento que independe dos outros. É o teu. Você não dá ouvido a outro qualquer. Você dá ouvidos a Deus. Você tem um compromisso com Ele nesse tempo. Ah, mas foram infiéis, fizeram coisa errada comigo. Pode fazer o que quiser, não importa, eu sou fiel. Eu vou continuar fiel, porque Deus é fiel. Porque é da natureza. A fidelidade tem que ser da nossa natureza. Nossa natureza de Deus em nós. Cristo nasceu em mim, mas pregaram na cruz, foi injustiçado, mas não negou. Em nenhum momento isso foi natureza. Não pode negar a natureza, porque Cristo em nós. Então, se nós entendemos isso, que nossa vida se transforma, nós vamos partir desse momento da fidelidade, junto com o amor, com o propósito, aquilo que nós somos em Deus, aquilo que nós fazemos em Deus, aquilo que nós esperamos em Deus, calçados pelo sangue. Isso vai direcionar a nossa vida. Nós precisamos selar com isso, selados com o sangue. E o que é estar com o sangue? E o que é o sangue? O sangue é intimidade. Aqui fala por causa do segurança. Mas lá quando Abraão pergunta a Deus, como eu sei que uma fé cumprir a promessa que ele fez, ele fala, corta os animais no meio e derrama sangue, faz uma aliança. E se não derramar sangue ali, o que vai acontecer? A aliança no céu. O que eu falei para você não tem valor. Mas o interessante é que quem questionou isso não foi Deus, foi Abraão questionou, falou, Deus, como é que eu sei que você vai cumprir? Veja o entendimento que tinha Abraão, né? Deus, como é que você vai cumprir? Deus está falando para mim, essas coisas maravilhosas. Deus, eu faço uma aliança, então. É um contrato. Deus só faz um contrato comigo. É isso que Deus está falando com você. Ele falou assim, ó, começa na fidelidade, mas faz um contrato comigo. Então agora, você pode tirar de mim aquilo que eu prometi. E eu vou tirar de você aquilo que você prometeu. Amém, queridos? Essa é uma relação com Deus. Nós vamos crescer em Deus. Nós vamos crescer em Deus. Para quê? Porque Deus vai nos restituir em dobro. Quando eu falo em dobro, ele fala o seguinte, porque agora eu não estou sozinho mais. Não estou sozinho mais. Eu tenho Deus comigo. Quando Deus me restitui. As coisas não são só as minhas coisas, mas são coisas de Deus. E quando eu falo de restituir, no original, fala de uma coisa bem interessante. Fala de te dar alguma coisa que era só uma promessa, necessariamente. Por isso que ele fala aos presos de esperança. Aquilo que era só uma promessa, ele vai te dar. Não vai restituir só aquilo que você perdeu, mas aquilo que você tinha como promessa, mesmo que você não saiba o que é, mas aquilo que Deus preparou para você, ele vai te dar agora. Ele vai te restaurar como restaurou com